Olha que legal, a gente está aqui em São Pedro de Alcântara hoje para ver como que funciona aqui a produção de morangos. A gente está no Recanto dos Morangos para entender como é que é o sistema, né? Para a gente tentar fazer lá no sítio, adaptar o que for preciso, mas claro, é sempre legal aprender com quem faz, né? Então aqui como que funciona? Tem essas camas aqui, né? Que elas são elevadas do solo. E aí passo aqui essas réguas e aqui fica encaixado já o saco com substrato, onde vão as mudas. Dentro passa a mangueira de irrigação com microfuros. E aí o objetivo aqui é que sempre o substrato fique úmido, né? Dias nublados, dias que, né, forem mais úmidos, não precisa regar. E aí a ideia ali é a gente fazer na nossa estufa. Apesar de ser mais caseira, a gente vai tentar fazer um sistema lá de irrigação autônoma. Vamos ver se vai dar certo. A água, inclusive, ela é pressurizada, ela vem de uma caixa d'água. Tudo é feito através da água, né? Adubação, algum controle que precisa fazer é através da água. Então, quando precisa regar, tem que bombear, é com motor, né? Precisa ter pressão. E aí vai regar toda a plantação aqui, né? Pelo tempo que for necessário. Também esse tema é bem interessante. E aí o rapaz estava explicando para nós aqui que tem uma outra opção, ao invés de usar o saco, usar calha. E aí quando precisa trocar, esse substrato aqui e as próprias plantas, elas têm um ciclo médio de vida aí de 3 anos. Então quando precisar trocar, troca só o substrato e as mudas e pronto, né? A calha permanece. A gente vai dar uma olhada lá para ver qual que é o melhor caminho, né? Mas muito bacana. Aqui o Recanto dos Morangos, perdão. Como eu falei, fica em São Pedro de Alcântara, um lugar muito bacana, serve o almoço, então depois a gente vai até bater um almoço ali, bater um ranguinho. E aqui eles têm aquele sistema para os turistas visitarem e colherem, né? Então, uma experiência bacana, muito legal. Acho que é isso, agora é tentar replicar lá. E tem que encomendar as mudas, pelo que ele falou, tem que encomendar agora até dia 15, porque tem também o ciclo de produção dessas mudas. E aqui, ó, isso também, né, faz parte do processo de manutenção das plantas, retirar essas mudas que ela vai soltando. Você pode inclusive usar, né, por algumas vezes, né, segundo o que ele recomendou, não usar muito, mas você pode pegar aqui, colocar aqui, por exemplo, num ponto onde iria uma muda aqui, isso aqui vai se transformar num novo pé de morango, né? E para produção, aí o correto é ir tirando, limpando folha seca e tal. Então bacana, uma aula de como produzir morango hoje aqui. Muito legal. Aqui é uma estufa onde tem mudas mais já antigas. Isso aqui possivelmente ele comentou que vai ser tudo trocado agora em breve. Lá são mudas novas, né? E dá pra ver que aqui, ó, até o substrato já mais antigo, né? As plantas já passaram por um período de produção e tal. E uma coisa interessante que ele comentou, foi feita adubação pela água, né? E como deu alguns dias nublados aqui, a planta não consumiu esse adubo e acabou causando queimadura na ponta das folhas. Agora então está sendo feito rega só com água para corrigir isso. Tá muito interessante, né? Bem legal ver isso e ir aprendendo. Precisa de cuidado constante, né? Mas é legal. Fica bonito. Outro ponto que a gente vai ter que fazer lá é aqui a lona, né? Então é uma lona branca, tem que ser inteiriça. Então vão esses perfis. Lá o que a gente vai usar? A gente vai usar o vergalhão passado por dentro de um tubo de PVC. Aqui parece que são tubos de alumínio já curvados, então é outra opção. E a lona tem que ser inteiriça, então depois de instalar esses perfis a gente vai ter que puxar a lona em cima. Então é algo que também a gente vai precisar ver para fazer. E aqui a parte da água, vai precisar de uma caixa d'água, aqui está trancada aqui dentro, mas toda a adubação, como eu falei, tudo é pela água. Precisa de uma bomba, aí a bomba
vai pressurizar todo o sistema, mas precisa também de colocar um filtro para não ir sujeira para as mangueiras, né? Como são microfuros, precisa ter que a água esteja limpa, né? E aí só passa realmente água e com os nutrientes, né? E o que a gente precisa adicionar água. Sai uma mangueira aqui, pode ser, sei lá, uma de 50 talvez. E aí na mangueira tem esses T's aqui, né? Que eles colocaram inclusive, parece com um registro individual, então a gente consegue atuar aqui. Então bem interessante esse tema que eu achei legal. Então colocar um registro aqui, porque se der problema nessa mangueira a gente só atua nela. O sistema ele não tem retorno, não precisa de retorno de água, nada disso. Só precisa cuidar para não ficar água parada na mangueira. Então a recomendação é que tenha algum tipo de caimento, alguma coisa assim, para que quando seja desligado, né, por gravidade, a água vai escoando devagarzinho e tal. Então bem interessante. E aqui outra recomendação esses sacos eles vêm fechados, né, selados, só com substrato dentro. Então a gente pode usar aqui para fazer os buracos ou uma serra-copo, ou então, né, com uma faquinha, alguma coisa assim, a gente só marca o tamanho e faz. E é legal fazer uns furinhos aqui embaixo, pode ser com um prego, por exemplo, para que o excesso de água escoe. Então tem que estar o substrato sempre umedecido, mas não encharcado, né? E quando pingar um sinal que já foi suficiente. Mas eu estou pensando em fazer um sistema com sensores de umidade de solo e colocar eles em conjunto com um controlador para acionar, né? Ligar e desligar a bomba. Vamos ver se vai dar certo. E também colocar um sensor de temperatura e umidade na estufa também. Enfim, como eu falei, apesar de ser algo simples, vai ser um laboratório legal para brincar com algumas coisas de tecnologia ali também. E é isso. Tem bastante trabalho lá para nossa estufa ficar 100%, mas vai ficar legal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui eles colocaram também uma emenda, né? Essas mangueiras aqui devem durar bastante tempo. Mas a gente vai ter que aprender com o tempo aí como é que funciona. Ó, aqui é a vista de cima da estufa, como é que fica. Tem que ser bem esticadinha a lona. E com o tempo vai ter que limpar, né, seu Davi? Para limpar vai ser o bicho. Mas a gente dá um jeito. Aqui é uma outra estufa. É o mesmo sistema, né? Com sacos. Aqui as mudas maiores, né? Deve ter mais tempo. Um fato interessante que ele comentou sobre o morango é que ele gosta de sol, né? Claridade e frio. Então aqui a região que a gente está dá frio agora, a partir dessa época, né? Maio começa, junho, julho, agosto. Mas a região lá de Rancho Queimado, a produção é bem mais significativa, especialmente pelo frio. Como deu um período aí de calor, aí acaba desestimulando um pouco a planta de produzir. Então outro fator interessante do morango. Depois, quando tem frio e tal, sol o suficiente, ele produz praticamente o tempo inteiro. Bem legal. Esses inclusive estão produzindo um pouquinho aqui e tal, mas nada de produção muito grande agora nesse momento, né? Bem legal, bem interessante. Aqui são 5 fileiras e cada fileira tem, né, 2 linhas aqui de plantação. Então quando você vem aqui você tem acesso a essas duas, né, aquela ali, aqui. Mas vários morangos eles acabam caindo, né, pro lado aqui. Então acaba que é mais fácil quando você passa pelo corredor. Lá também dá para fazer no corredor da estufa mais estreito, né, porque é só pra gente passar mesmo. Aqui é um ponto turístico, né? O pessoal vem aqui para colher morango e tal. Então eles têm que se preocupar um pouco mais com esse espaço de passagem. Para nós não precisa ser tão grande assim.
Até para otimizar o espaço, né? Bacana. É isso aí. Depois vamos conhecer mais um pouquinho aqui da propriedade. Se tiver algo bacana aí, eu também vou filmar. Não morde. Bom dia, tudo bem? Pode morder. Como você está? Vem cá que eu coço. A Débora. Aqui, ó. Ah, pronto. Ah, coisa boa. Que foi? Hã? As ovelhinhas aqui. Tá cheio de pontinho. Vem cá. Vem cá. Vem. Que foi? Bacana que eles têm viveiros com os animais, né? Muito legal. E agora já estamos de volta aqui no sítio. Já retornamos lá do Recanto dos Morangos. E aqui está o resultado da retirada de terra ali, né? Que o seu Davi e o irmão dele fizeram aí durante a semana. Então aqui o chão está praticamente nivelado. Lá tem que colocar de volta um pouquinho de barro, que deu um acúmulo de água lá. É legal fazer caimento. A bicharada está aqui, ó. Pois eles não vão mais ter acesso tão fácil aqui. Por enquanto estão aqui, né? Os bichinhos são muito mansos, né? Bem tratados, bem cuidados, é bacana. Então vai ficar bem legal, bem bonito. Aqui do lado é o açude. Então tem peixe, tem carpa colorida aí. Tem as marrequinhas que vem aí também. Vai ficar muito legal. Já estão aqui, ó, os canos de PVC para fazer os perfis, né? Então o seu Davi já começou a colocar um lá para fazer um teste. Então vão ter que ser colocados todos os perfis aqui em cima e aí depois esticar a lona, né? Como a gente viu lá no Recanto dos Morangos. Aí precisa fazer aqui as camas e depois providenciar ou os sacos, né, para fazer o plantio, ou as calhas, que também o proprietário lá estava comentando com a gente que é possível fazer. E aí providenciar as mudas, então vai ficar bem legal. Aqui eu dei a sugestão pro seu Davi plantar grama, fica legal, fica mais limpo, né? Vai ficar bem bonito. Depois a ideia, como eu falei, é a gente tentar fazer irrigação com alguma automação. É a área que eu trabalho, né? A área de tecnologia, eu gosto bastante, então tentar fazer uma automação com uns equipamentos para medir a umidade do solo, temperatura e umidade do ambiente, e controlar a vazão de água através de uma válvula, né? Ou se precisar de bomba, que eu acredito que vai precisar, pelo menos o rapaz lá do Recanto dos Morangos recomendou que precise de bomba, daí a gente vai precisar de um controlador para bomba e também uma válvula. Pensei em colocar também uma válvula solenoide para controlar a abertura e fechamento da vazão de água. Mas aí a gente vai ver. Vamos desenhar o projeto aí para ver como é que fica. Então é isso. O andamento por enquanto é esse. Choveu, então tá bem molhado aqui, né? Nem dá tanto para trabalhar. Mas assim que tiver evolução, a gente vai mostrando.